Beleza. Bom, pessoal, boa tarde aí todo mundo. Estamos aqui, nossa última palestra aqui da disciplina, né, de tutoria acadêmica. Essa última palestra é especial, né, porque a gente... Ó, Renata. Tudo bem, Renata? Boa tarde. Você está muda. Desculpem. Tudo bem? Atraso aqui. Tudo bem, Renato? Tudo bem? Tudo Oi, bem? tudo bem, Francisco? Obrigada, viu, por ter vindo aqui Imagina. também. Desculpa meu atraso. A gente tava para começar já. Que bom. Ótimo. Então, bom, gente, então, mais uma vez aqui, né, mas a gente está na nossa última palestra da disciplina, né, então hoje é especial, né, primeiro porque o Francisco, né, então o Francisco está desde o começo do semestre, que a gente combinou com ele, de ele fazer uma palestra, daí foi cair no último dia de aula, né, mas é porque ela realmente é especial, né. Isso. E além disso, a nossa palestra vai ser virtual, né, remota, né? O Francisco, ele pediu para ser remota porque ele teria alguns códigos, alguns exemplos para apresentar, e aí ficaria mais fácil de vocês visualizarem por aqui. E também eu acho que vocês também, acho que a maioria já deve ter voltado para casa, né? Então fica mais fácil também de poder participar. Os que estão em São Carlos também podem acessar aí de algum laboratório, né, ou de casa, né? E é isso aí, né? Renata, quer complementar alguma coisa? Eu só posso agradecer muito, né? Estamos na expectativa de ser uma palestra que feche, né, muito bem a disciplina. Eu agradeço muito a todos os alunos e continuo à disposição para a gente conversar. Espero contar com vocês. Essa disciplina é bem iniciante, mas eu acho que ela é importante porque ela acaba fazendo com que a gente crie os principais pilares para a gente continuar. O curso ainda tem pela frente bastante desafios, mas eles podem considerar que a gente está aqui todos juntos, queremos só fazer o melhor possível, né? Então, mais uma vez, Francisco, obrigada também. Marcelo, a gente se vê em breve. E, pessoal, fiquem muito tranquilos aqui. A gente vai fazer o possível para avaliar muito bem vocês nessa disciplina. Tá bom? Se vocês quiserem, podem levantar a mão, né? Eu acho que o Francisco, Isso. Pode levantar a ficou mão tudo e bem, pode né? Pode ligar o levantar a áudio, mão. pode perguntar. Pode ligar o Isso. áudio, Legal. quiser também colocar pergunta nos comentários, a gente pode ir lendo aqui também, caso não Perfeito. queira, né? Então, Francisco, obrigado mais uma vez e agora é com Obrigado. você. Bom, Olha obrigado, só. Marcelo. Obrigado, Renata, pelo convite. É sempre um prazer falar sobre temas interessantes que, às vezes, vocês vão fazer esse curso de computação e, às vezes, vocês vão ter contato com essa parte de modelagem, né? Então, tem alguns temas que a gente trabalha que é uma computação, assim, diferente, né? Então, vocês vão aprender muito de técnicas de computação, né? A parte de arquitetura, a parte de software, engenharia de software, toda a parte de redes de computadores. E também tem uma parte da computação que é chamada computação científica, em que a gente usa o computador para modelar o mundo real, né? Modelar a natureza, né? Então eu vou falar para vocês sobre complexidade e eu vou explicar o que é esse tema. Esse tema é um tema que é extremamente relacionado com computação, então a gente usa muito simulação, é relacionado também com matemática. Então vocês vão ver que, à medida que eu for falando sobre sistemas, muito do que a gente estuda é coisas que vocês vão ver durante o curso. Então é importante servir também como uma motivação das disciplinas que vocês vão cursar, tá? Então a primeira coisa que a gente vai ter aqui é o seguinte, a gente vai ter aqui um conjunto de formigas que vai começar. Tirar o áudio. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo algumas formigas, elas estão tentando passar de um lado para o outro, e a gente pode ver que elas começam a formar uma ponte. Então, de uma maneira assim, inteligente, elas começam a achar uma maneira de passar para um lado para o outro. A gente pode ver que algumas formigas elas acabam se voluntariando aqui para ajudar nessa formação, e depois de um certo tempo, a gente pode ver que essa ponte fica bastante comprida. Né? Então, parece uma coisa meio estranha, porque parece um comportamento inteligente, né? Então, será que tem algo inteligente relacionado com essas formigas? Será que alguém está tentando organizar? Será que tem uma comandante nesse caminho? Na verdade, não tem. Isso aqui é chamado de comportamento emergente, e esse comportamento ele emerge da interação entre os elementos, ou seja, entre essas formigas. Então, as formigas, na verdade, elas nem sabem o que está acontecendo. Então, no fundo, se a gente olhar essa imagem aqui,
que está acontecendo aqui? As formigas elas vão chegar a um ponto e elas não vão conseguir passar para outra folha, aí elas começam a se aglomerar, começam a subir uma em cima da outra, e aí eles começam a subir, e aí elas conseguem passar para o outro lado. Então, embora pareça que tem algum controle ali, que tem alguém controlando, na verdade não tem. Então, é um comportamento inteligente que nasce da interação dos seus elementos. Então, isso é chamado de sistema complexo, onde nós temos os elementos, que são as partes, e a interação entre essas partes leva, então, a um comportamento inteligente sem um controle central, tá? Só que esse comportamento inteligente, ele pode ser bom ou não, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente vai ter é um conjunto de formigas também, e elas acabam formando um círculo, e esse círculo é chamado círculo da morte, porque elas começam a rodar, começam a circular em volta desse círculo, e elas acabam fazendo isso até morrerem, até perderem toda a energia, ou seja, elas não conseguem sair. Por quê? Porque a formiga ela funciona assim. Quando elas andam, elas vão deixando no caminho um rastro de feromônio. Então elas andam e vão deixando um rastro. E aí o que acontece? Quando elas encontram um alimento, elas voltam pelo mesmo rastro. E aí elas, como elas passaram 2 vezes, elas reforçam. E aí reforçando, elas acabam então indicando para outras formigas que vão encontrar aquele caminho também. E elas acabam seguindo aquele caminho e elas conseguem levar comida de um local para o outro. Nesse caso, o que aconteceu? Algumas formigas formaram esse círculo. Aí outras vão ver aquele círculo mais forte, porque elas estão passando várias vezes, né? Vão entrar naquele círculo e elas acabam entrando e elas acabam então morrendo. Então, a gente pode ver que não é um comportamento que tem alguém ali falando. Não, elas acabam agindo e só que esse agir, ela pode ser tanto benéfico quanto maléfico nesse caso, né? Se a gente olhar para os peixes, acontece a mesma coisa. O que vai acontecer? Então, quando eles, na verdade, para eles escaparem de um predador, o que eles fazem? Eles acabam se aglomerando. E quando eles se aglomeram, agindo em conjunto, eles vão parecer um organismo muito maior. Então, o predador, quando ele observa e vê aquela estrutura grande, ele vai achar que é um animal maior e ele acaba não atacando. Tá? O mesmo ocorre também entre seres humanos. Então, a gente pode ver aqui o trânsito na Índia. Se a gente der uma olhada aqui, a gente pode ver que é meio caótico, mas as pessoas conseguem se mover sem ocorrer acidente. Então a gente pode ver que não tem ninguém controlando, tem algum semáforo ali que está funcionando, mas em casos mais extremos como esse aqui, não tem nenhum controle. Então a gente pode ver que as pessoas elas andam, elas só observam a sua vizinhança e acaba funcionando. Então esse comportamento emergente, que a gente fala com comportamento coletivo sem um controle central, ele está no centro do estudo de sistemas complexos. Então a gente quer entender por que acontece essas interações. Elas não ocorrem apenas entre animais, entre pessoas, ela ocorre entre computadores, ela ocorre entre espécies na natureza, na internet, nas redes sociais, então elas ocorrem em toda parte, tá? E aqui elas ocorrem não apenas em sistemas vivos, ela pode ocorrer também em sistemas não vivos, que é o caso, por exemplo, desses osciladores. Quando eles são colocados em movimento, a gente pode ver que eles estão completamente oscilando de forma completamente aleatória. E aí a gente pode ver que quando eles oscilam, essa prancha, na verdade, aqui, ela move muito pouco, só que esse movimento mínimo dela está influenciando os osciladores, e essa movimentação, ou seja, um empurra para o lado, aí ele influencia o outro, e isso leva, então, à emergência de um comportamento coletivo, que leva, então, ao que a gente chama de sincronização. Então a gente pode ver que não é mágica. O que está acontecendo aqui é simplesmente uma influência de cada um deles, entre pares, e essa influência leva, então, ao comportamento coletivo que a gente observa quando a gente, por exemplo, começa a bater palma, né? As pessoas estão numa plateia, elas batem palma, no começo começa de maneira desordenada, depois começa a ficar completamente ordenado. Então, esse comportamento coletivo, ele ocorre não apenas entre animais, mas também em estruturas artificiais. E esse caso da sincronização é importante, por quê? Porque, na verdade, ele está relacionado ao funcionamento do nosso cérebro. Então, quando, por exemplo, eu movo a minha mão, o que está acontecendo? Uma parte dos neurônios da região motora está mandando sinal síncrono, de forma síncrona, e esse movimento síncrono faz com que eu consiga realizar os movimentos. Então, é um fenômeno que também está por toda parte. E a gente vê também essa sincronização, que esse é mais famoso até, que são nessas nuvens de pássaros, né? Então, quando esses pássaros acabam sendo atacados por um predador, então eles se organizam nessas nuvens, na verdade, para facilitar a sobrevivência. Então, se a gente notar, o predador está aqui, ele é bem pequeno, tem mais de um, na verdade, e quando eles atacam essas nuvens, tem mais de 1000 pássaros aqui, na verdade tem dezenas de milhares de pássaros nessas nuvens, e o que acontece? Por que os pássaros fazem isso? Eles fazem por causa do seguinte, porque se cada pássaro olhar todos os outros,
isso é uma informação muito complexa dele processar. Então, ao invés de ele olhar a nuvem inteira, ele olha apenas os vizinhos. Então, ele olha os vizinhos, se o vizinho se mover, ele tenta se mover de maneira ordenada, e isso faz com que eles maximizem a chance de sobrevivência. Aí a pergunta básica é, mas o que isso aqui tudo tem a ver com computação, né? Será que isso aqui parece biologia, mas não é. Se a gente pegar e seguir esse algoritmo aqui, então ele foi proposto pelo Craig Reynolds em 86, ele é usado principalmente em computação gráfica, e ele propôs três regras muito básicas para reproduzir esse movimento. Então, a primeira delas seria a separação, de forma que eles não vão colidir, então eles vão manter uma certa distância entre eles. A segunda, eles vão se alinhar de acordo com a maioria dos vizinhos. E a terceira, ele vai se mover sempre para o meio da nuvem. Então, ele olha alguns vizinhos, esses vizinhos se moveram, ele tenta se mover mais ou menos para o meio deles, e aí mantém uma certa separação. Então, se a gente simular esse algoritmo, então aqui tem uma simulação, então se a gente simplesmente usar essas regrinhas e botar aqui para rodar, a gente pode ver que começa, então, a emergir aqui um comportamento coletivo. Então, a gente pode ver aqui que acaba emergindo, e é muito parecido com o que acontece lá com os pássaros, né? Então, eles vão andando. Aqui eu posso modificar esse raio de atração também. Eu posso aumentar a velocidade. Então, a gente pode ver que a gente pode modificar esses parâmetros. No fundo, isso aqui é um programa, então, de computador, certo? Que eu defino algumas regras, e com isso, então, eu consigo simular o comportamento da natureza e entender por que ocorre. Tá? Então, a gente pode ver que ocorre aqui um fenômeno emergente e não tem nenhum tipo de comportamento central. Tá? Depois eu mando para vocês esse link aqui, que tem vários outros que aparecem aqui. Então, tem vários que a gente pode simular, desde, por exemplo, aquela formação de novos caminhos num gramado. Então, o pessoal põe um gramado, mas aí as pessoas começam a cortar caminho e começam a formar aqueles padrões, né? Desde esses padrões até mesmo em propagação de epidemias, por exemplo, aqui tem propagação de epidemias, certo? Então a gente pode ver o que acontece quando é vacinado, certo? Então a gente pode ver aqui, vamos pegar um caso, por exemplo, deixa eu ver aqui, vizinhos aleatórios. Então dá para ver, por exemplo, como é que vai se propagar uma doença na sociedade, tá? Então tudo isso aqui são exemplos de sistemas complexos. E para estudar esses sistemas complexos, então, a gente utiliza essa simulação computacional, tem a parte matemática também, mas tem bastante computação por baixo, e aí a gente, então, pode modelar esses sistemas numa estrutura matemática, que a gente vai chamar de grafo, que vocês vão aprender durante o curso, tá? E a estrutura desse grafo, ela representa, então, a estrutura do sistema complexo. Então, a gente vai falar que esse grafo, ele vai ser uma rede complexa que representa as conexões de um sistema complexo. Então, quando as formigas estão interagindo, no fundo elas estão se conectando, estão formando um grafo, e mesmo ocorrendo na sociedade, então as pessoas estão ligadas lá no Facebook, de acordo com a amizade, no Twitter, umas seguem as outras. A gente tem na sociedade a rede física, onde propagam os vírus, as bactérias. Então, tudo isso vai formar uma estrutura dessa, que é um grafo. Então, a gente diz que por trás de cada um desses sistemas complexos, a gente tem um grafo, tá? Então, o grafo, ele representa o esqueleto do sistema complexo, é onde ocorrem os fenômenos, tá? Então, a gente chama esse grafo de rede complexa, e aqui está um exemplo, então, o que seria uma rede? Uma rede é uma estrutura dessa, vocês vão aprender no curso de estrutura de dados, e eu acho que a ICC2 também aprendi alguma coisa. E qual que é a ideia? Então, cada pessoa na sociedade, por exemplo, o John está ligado com o Tom, então o John é o nó 1, o Tom é o nó 2, eu ponho uma conexão entre eles, então cada bolinha aí a gente chama de nó, ou vértice, e cada dessas setinhas é uma aresta, ou um link, tá? Então, com isso, a gente representa os mais diversos sistemas, tá? Então, por exemplo, a internet. A internet é um sistema que a gente pode representar, onde a gente vai ter os roteadores, vai ter uns sistemas autônomos. Sistemas autônomos são, por exemplo, empresas e universidades, tá? Então, a USP é um sistema autônomo. Então, a gente vai ter roteadores, esses roteadores vão estar conectados por cabo de fibra ótica, por rede sem fio, e isso leva, então, a formação de uma rede, e essa rede é um sistema complexo, tá? Então, por que é um sistema complexo? Porque a gente pode ver que ela também se adapta, né? Então, quando ocorre uma falha no roteador, o que acontece? O roteador, ele manda uma mensagem para onde está vindo a origem, né? Aí ele atualiza a tabela IP. Quando ele atualiza a tabela IP, ele define uma nova rota, então os pacotes podem ser redirecionados, e aí o sistema continua funcionando, tá? Então, em 99, os irmãos Falloutsos, eles mapearam essa topologia da internet, então eles usaram aquele comando IP routes que a gente usa para determinar a rota entre dois pontos na internet. Vocês vão aprender isso na disciplina de redes de computadores.
E aí, com isso, eles montaram um mapa, e aí eles verificaram que a maioria dos roteadores são pouco conectados, mas alguns roteadores especiais são muito conectados, e posteriormente o pessoal verificou se alguém ataca esses roteadores muito conectados, você consegue derrubar, por exemplo, um sistema inteiro, tá? Então você consegue, por exemplo, derrubar a internet no estado de São Paulo, atacando, por exemplo, os roteadores da FAPESP, tá? E no ano 2000, eles fizeram a mesma coisa para as redes metabólicas, então a gente aprende lá no colegial aquele ciclo de Krebs, todas aquelas reações metabólicas que ocorrem nos seres vivos, e eles mapearam isso como sendo uma rede, ou seja, as substâncias estão interagindo, então a gente tem os açúcares, as proteínas, os carboidratos, tudo isso vai estar interagindo, e aí eles verificaram que essa organização, que a gente chama sem escala, ela está em todos os níveis, desde os fungos, bactérias, até os eucariotos, tá? Então, o que eles verificaram? Que algumas substâncias são muito conectadas, ou seja, são muito importantes, enquanto que a maioria delas são pouco conectadas. O mesmo aconteceu com proteínas, então eles verificaram as interações entre as proteínas, ou seja, os genes produzem as proteínas. Se essa proteína ela ativa um outro gene para produzir outra proteína, então essas duas proteínas estão ligadas, e eles verificaram que essas proteínas que são as mais conectadas tendem a ser proteínas letais, ou seja, são proteínas que se a gente removê-las, ou seja, se eu tiro o gene que produz aquela proteína, o organismo morre ou ele fica estéril. Então, na verdade, essa análise dessas redes, ela começou mais ou menos 20 anos, volta de 98, 99, na verdade faz 23, 24 anos, e ela começou como? Ela começou com a coleta de dados. E por que que foi nessa época? Porque em 98, na verdade em 97, é quando surgiu o Google, certo? Então o que aconteceu? A internet começou a ficar mais popular. A internet ficando mais popular, começaram a surgir mais dados disponíveis, e além disso, os computadores também ficaram mais rápidos, né, e ficaram mais pessoais. Então, se você pega, por exemplo, o primeiro computador de tela colorida, que foi o 386, ele é de 93, mas 92, 93. Então, pode ver que na década de 90 foi quando os computadores realmente começaram a ficar mais utilizáveis pelo público em geral, e a internet apareceu, e com isso, então, começou a coletar dados, e isso levou, então, à emergência dessa área de redes, que é o estudo de sistemas complexos. Então, esses sistemas complexos que a gente falou desde o começo, que são os formigueiros, que são os pássaros, que é a internet, que é o nosso cérebro, tudo isso, começou, então, a ser estudado há mais ou menos 20 anos, e está totalmente relacionado com a parte de computação, né? Então, só para falar alguns exemplos, então, o nosso cérebro é um exemplo de um sistema complexo, de uma rede complexa, onde a gente vai ter os neurônios que são conectados através das sinapses, então a gente vai ter a transmissão de sinais. No nosso cérebro, a gente não tem um controle central, não tem nenhum tipo de comando que vai falar como é que esses neurônios se organizam. A gente vai ter, então, uma evolução e também vai ter adaptação, então o cérebro é um sistema complexo típico, tá? A nossa sociedade também é um exemplo. Então, na nossa sociedade, claro, a gente tem os governos, mas a gente não tem, por exemplo, um comando que vai falar o que cada pessoa vai fazer, tá? Então, a sociedade também é um sistema complexo, e a internet também. Então, a internet, ela nasceu lá nos Estados Unidos, durante a Guerra Fria. A ideia era tentar conectar a costa leste com a costa oeste. Por quê? Porque, na verdade, se caísse uma bomba atômica, se os russos mandassem uma bomba atômica na costa leste, o que aconteceu? O pessoal ia tentar ligar para a costa oeste, isso ia congestionar as linhas telefônicas e não ia ter como saber, e aí os Estados Unidos não ia ter como se defender. Então eles criaram uma rede separada, essa rede comunicava então os dois lados. Aí o que aconteceu? Não teve a Terceira Guerra Mundial, com o tempo foram incluídas novas empresas e novas universidades nesse sistema, ela foi crescendo cada vez mais e se tornou a internet que a gente tem hoje, tá? Então a internet hoje, ela não tem um controle central, ela funciona de forma totalmente independente. A gente tem um controle ainda dos endereços IPs, mas não tem um controle que vai falar o que cada computador vai fazer, tá? Então ela evolui, ela se adapta e é um sistema complexo bastante típico. As cadeias alimentares também, então a gente vai ter as espécies conectadas através de relações tróficas, então a gente vai ter os produtores, por exemplo, as plantas. Essas plantas, elas servem de alimento para os herbívoros servem de alimento para os carnívoros, então a gente vai ter várias conexões, isso vai definir também um grafo, e aí eu posso simular isso aqui no computador, então eu vou lá, monto esse grafo no meu computador, e posso estudar, por exemplo, qual o efeito da extinção de uma dada espécie. Então eu vou lá, eu venho aqui, eu simulo a extinção dos sapos, qual é o efeito disso
nas outras espécies, tá? E não só isso, eu posso simular, por exemplo, um agrotóxico que foi usado numa colheita. Ele vai contaminar as plantas, e essas plantas vão contaminar os herbívoros, que vai levar para os carnívoros, e a gente pode ver como é que isso aí também é transportado ao longo da cadeia alimentar. Então a gente pode estudar, então, essas cadeias alimentares de uma maneira, assim, bastante realista até, dentro do computador. Então eu pego essa cadeia, eu simulo ela no computador e eu consigo reproduzir, então, o mundo real, tá? Eu posso estudar o clima. No caso do clima, há estações meteorológicas em todo o globo, então cada pontinho aqui que a gente está vendo é onde teria uma estação meteorológica. Essas estações estão coletando dados de temperatura, pressão, velocidade do vento. Então tem vários dados meteorológicos, são séries temporais que a gente chama, porque são dados que evoluem no tempo. Se eu pegar essas séries temporais e conectá-las de alguma forma, eu vou criar uma rede, e nessa rede, então, eu vou ter a interação entre os pontos do globo. Então eu posso, por exemplo, verificar qual é o efeito do El Niño no clima no Polo Norte. Então, por exemplo, o que leva ao degelo das calotas polares? Será que o El Niño e a Laninha influenciam nisso? Então a gente pode analisar dessa forma. Eu posso analisar, por exemplo, o aquecimento global. Eu posso analisar o efeito de erupções vulcânicas. Então tudo isso dá para ser analisado utilizando, então, essa teoria das redes também, tá? Então essa complexidade, ela está em toda parte. Então a gente tem do mercado financeiro, a gente tem as ações que estão conectadas de uma maneira indireta, mas estão conectadas. Então, por exemplo, quando o preço das ações da Petrobras cai, ele leva junto várias outras empresas junto, ao mesmo vale com a Vale e com os bancos, tá? Então, quer dizer, no fundo elas estão conectadas. Então ela vai desde o mercado financeiro até transmissão de energia elétrica, a sociedade. Então, no fundo, o nosso planeta, a Terra, ele é uma união de sistemas complexos. Então, a gente tem os ecossistemas, tem o clima, tem as economias, a Wikipedia, que é uma rede de informação. Então, a gente tem vários sistemas que estão interconectados, e isso, então, é uma coisa que a gente pode estudar utilizando, então, modelagem computacional. É um problema muito difícil, porque envolve muito dado, então a gente tem que ter dados realistas para fazer isso, mas a ideia é que a gente consiga reproduzir o mundo real dentro do computador para a gente fazer predições. Então, por exemplo, se eu consigo os dados do clima e consigo fazer uma modelagem precisa, o que vai acontecer com o clima daqui a 50 anos? É exatamente o que o pessoal faz. Então, eles fazem essa modelagem para tentar predizer o que vai acontecer no futuro e também tentar achar maneiras de intervir, né? Então, por exemplo, se eu diminuir a produção de gás carbônico, o que vai acontecer? Então, a gente pode analisar isso usando o computador, tá? Então, a gente tem a complexidade em toda parte, e essa área é tão importante que, se a gente verificar o Prêmio Nobel de Física de 2021, ele foi dado a pesquisadores que trabalham com sistemas complexos. Então, o Syukuro Manabe e o Klaus Hasselmann trabalham com modelagem de clima, então eles tentam entender a questão de aquecimento global e como é que você prediz essa evolução do clima ao longo do tempo. O George Parisi estudou essa questão de emergência. Então, a gente tem que a física, ela reconheceu em 2021 que a complexidade ela é extremamente importante para a gente entender os problemas reais, tá? E o mesmo foi verificado também pelo Stephen Hawking em 2021. Perguntaram para ele qual que seria a área mais importante do próximo século, porque no século XIX tinha sido a termodinâmica, que levou à Revolução Industrial. No século XX seria a eletrônica e a biologia, que levou à codificação do código genético, e no século XXI ele falou que seria o século da complexidade. Por quê? Porque é esperado que os principais problemas que a gente tem hoje sejam estudados utilizando essa teoria da complexidade. Então, se a gente olha, por exemplo, a questão da cura do câncer, ela está relacionada com interações entre redes metabólicas, redes de proteínas e redes genéticas. Se a gente olha o aquecimento global, são redes do clima. A desigualdade social, ela está relacionada com essas redes econômicas, de transações financeiras. Se a gente olha, então, a questão de epidemias, ela está relacionada com redes de interações sociais. Então, todos esses principais problemas, que são os problemas do nosso mundo real, que são a fome, o aquecimento global, a propagação de fake news, as epidemias, tudo isso pode ser estudado utilizando, então, essa área de sistemas complexos. Então, a ideia é a gente fazer esses modelos computacionais, utilizando dados, e com isso tentar entender os principais problemas da humanidade. Então, esse século está sendo, assim, na verdade, esse século o pessoal está dando muita ênfase para a evolução dessa área de sistemas complexos, tá? E para estudar esses sistemas complexos, a gente pode dividir em 3 áreas básicas. Então, basicamente, a gente pode estudar primeiro a estrutura,
que seria a estrutura? Tentar descrever como esse sistema complexo está organizado, tentar estudar a dinâmica. O que seria a dinâmica? Seria, por exemplo, como é que uma epidemia se propaga nessa rede. E também aplicações. Como é que eu aplico essa área de sistemas complexos em biologia, em ecologia, em medicina, em engenharia, nas diferentes áreas, tá? A primeira coisa, vamos falar sobre a estrutura, tá? Eu vou passar um panorama geral para vocês terem uma ideia. É uma área bastante, assim, abrangente, mas com essa visão geral, pelo menos vocês vão entender o que pode ser feito, tá? Então, o que seria o estudo da estrutura? Bom, quando a gente olha para esse grafo, a gente não tira nenhuma informação útil, tá? Porque ele é um conjunto, uma nuvem de pontos, e eu não consigo saber, por exemplo, qual que é a distância típica, qual é o vértice mais conectado, qual é o número médio de conexões. Tudo isso a gente não consegue apenas visualmente. Então, o que a gente faz? A gente vai extrair esses descritores. Então, a gente vai extrair medidas dessa rede, e essas medidas vão permitir com que eu entenda a organização desse grafo e também compare um grafo com o outro. Tá? Então, a gente vai poder entender. É a mesma coisa que olhar uma pessoa. Você pega uma pessoa, você precisa de alguns descritores. Seria altura, peso, o salário da pessoa, se for dados bancários, pressão arterial, se for dados de medicina. Então, com esses dados que a gente utiliza, que a gente extrai do indivíduo, a gente então consegue caracterizá-lo. Então, a ideia da rede é a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é representar esse grafo de alguma forma no meu computador. Como é que eu faço isso? Bom, uma maneira esperta de representar é utilizando uma matriz. Então, o que eu vou fazer? Se o nó 1 está conectado com o nó 2, então a gente nota aqui que a gente vai ter um elemento 1, 2 nessa matriz, que vai ser 1. O nó 1 está conectado com o 3, então está lá. 1, 3 também é 1, e o restante é 0, porque ele não tem conexão. Então essa matriz ela vai ser uma matriz que a gente chama de matriz de adjacência, e ela vai ter os elementos A e J é 1, se tem uma conexão entre I e J. Tá? Então com isso agora eu passei o gráfico para o computador, e agora eu posso então tratar essa matriz usando as ferramentas que a gente conhece. Eu posso calcular o determinante, posso calcular o espectro que vocês vão aprender a calcular em álgebra linear, pode resolver sistemas de equações, de equações lineares, então dá para fazer vários cálculos utilizando essa matriz. Tá? Claro que essa matriz não é a única maneira. Eu posso, por exemplo, armazenar esse grafo utilizando ponteiros, que é o que vocês aprendem lá na disciplina quando vocês aprendem a programar em linguagem C. Né? Então você aprende em ponteiros, dá para fazer uns ponteiros, e aí você armazena como sendo uma matriz esparsa, porque esses zeros aí eles ocupam muita memória. Né? Bom, uma medida básica que a gente pode extrair desse grafo é simplesmente o número de conexões, que a gente chama de degree. Então, o número de conexões ele vai contar quantas conexões cada vértice tem. Então, nesse caso aqui, o vértice 1 tem 2 conexões, o vértice 2 tem 2, o vértice 3 tem 6, e assim sucessivamente. E eu posso calcular utilizando, por exemplo, essa matriz. Então, se eu somar o número de elementos que tem na linha 1, a gente vê que tem 2. Por quê? Porque o nó 1 tem 2 conexões, então o grau dele é 2. O vértice 5 só tem um elemento, então o grau dele é 1. Então basta a gente fazer então um for que vai somar nas linhas, isso vai dar então o grau daquele vértice, tá? Bom, utilizando o grau, que é uma coisa muito simples, a gente já consegue tirar muita informação do grafo. Então aqui a gente tem no lado esquerdo, a gente tem um grafo que a gente chama grafo aleatório, ou seja, é um grafo que eu gero ele jogando as conexões para cada par de vértices. Então eu faço assim, eu começo com os vértices totalmente conectados, desconectados, e eu vou colocando arestas, e se eu for repetir esse processo e calcular a distribuição do número de conexões, o que é isso? Eu vou contar quantos vértices tem uma conexão, quantos tem 2, quantos tem 3, quantos tem 4, e aí fazendo isso vai dar essa curva, e essa curva então a gente mostra que ela tem um grau típico, né, que vai ser, por exemplo, é o número médio geralmente de arestas, de arestas para cada vértice. Então a gente vê que essa aqui seria o grafo aleatório. E no lado direito, eu vou ter o grafo que a gente observa no mundo real, que é chamado uma rede sem escala, onde a gente vai ter aqui que muitos vértices são pouco conectados, que está aqui do lado direito, enquanto que uma fração muito pequena de vértices são altamente conectados. E se a gente plotar na escala log-log, a gente vai ver uma reta, porque a distribuição é dada por essa equação aí, e nesse caso, então, a gente tem hubs. O que são hubs? Hubs são vértices muito especiais, são raros, mas eles são muito, muito conectados. Tá? E esses hubs são fundamentais por quê? Porque se um hub pega uma doença, ele propaga ela para um monte de várias pessoas. Né? E a mesma coisa ocorre com fake news. Então, se uma celebridade solta aí um fake news, esse fake news se propaga muito mais do que se uma pessoa normal, uma pessoa pouco conectada, soltar essa doença, essa informação. Bom, outra medida importante é a distância. Então a gente vai ter, por exemplo, qual a distância entre a Maria e o Pedro?
Bom, a Maria está conectada com o João, que está conectado com a Ana, que está conectado com o Pedro, então eu dou 3 passos, então a distância é 3. Então a distância é o número de passos que eu vou dar, o número de arestas entre cada par de vértice, e com isso, então, eu consigo calcular a distância típica entre as pessoas numa sociedade. Tá? Então essa ideia, ela foi inicialmente usada em 67 pelo Stanley Milgram, quando ele definiu esse conceito chamado 6 graus de separação. Então o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou um conjunto de cartas, botou lá, nessa carta ele escreveu assim, se você conhecer essa pessoa que mora em Boston, você manda essa carta direto para ela, caso contrário, você coloca o seu nome, coloca o seu endereço, e você manda essa carta para alguém que você acha que conhece. Então ele pegou essas cartas, mandou para algumas pessoas no meio oeste americano, as pessoas receberam essa carta, então algumas colaboraram, muitas jogaram fora, né? Mas as que colaboraram, colocaram o nome, mandaram para outras, e isso foi andando. Quando chegou no destino, o Stanley Milgram pegou essas cartas, contou quantos passos, em média, essas cartas seguiram, e ele verificou que a distância média era 6. Então parece algo assim meio mágico, né? Mas qual que é a distância, por exemplo, entre eu e o presidente dos Estados Unidos? Então parece que é algo longo, mas não é. Veja só, eu conheço a diretora do CMC, que conhece o reitor, que conhece o governador, que conhece o presidente, que conhece o presidente dos Estados Unidos. A distância é 5. Então, se a gente pegar qualquer pessoa no mundo, e a gente calcular a distância entre nós e aquela pessoa, a gente vai ver que essa distância é em torno disso, em torno de 6, 7, geralmente é muito menor do que 10, tá? Então a gente vê que o mundo é muito conectado. Isso faz com que as doenças se propaguem rapidamente, né? Então, por isso que uma pessoa pega uma doença aqui no Brasil, rapidamente chega em outros países, né? Bom, outra medida importante é a questão de centralidade. Centralidade vai medir o quanto de informação passa por aquele vértice. Então, se a gente pensar que eu tenho 2 bairros de uma cidade, então esse nó 4, ele recebe muita carga, né? Então, por exemplo, se todo mundo do lado direito for visitar o lado esquerdo, então vão passar por esse vértice 4 e vice-versa, tá? Então, com isso a gente consegue determinar, então, a carga, e a Between Centrality é uma medida que a gente chama, então, uma medida, quer dizer, é uma medida importante que vai quantificar quanto de informação passa por cada vértice, e aí a gente consegue modelar, por exemplo, falhas em roteadores. Então, se eu tenho um roteador que está recebendo muito pacote, ele acaba não dando conta, ocorre um congestionamento na rede, e a gente vai ter que redirecionar o tráfego, né? Então, é uma maneira de eu estudar, por exemplo, rede de computadores, e saber quanto que essa rede é robusta para que não ocorra, então, nenhum tipo de congestionamento e não reduza o desempenho da rede, tá? Então tem várias medidas de centralidade, então aqui alguns exemplos, tá? Tem closeness centrality, baseado em autovetor, então tem vários tipos, e essa centralidade ela é fundamental, não só em redes de computadores, mas, por exemplo, em redes genéticas. Então, por exemplo, esse gene P53 é um gene chamado supressor de tumor, e ele funciona assim. Então, quando as células, a gente está, todo momento, está ocorrendo divisões celulares do nosso corpo, através da mitose, certo? Então, todo momento ocorrendo essas divisões. E aí, o que vai acontecer? Algumas divisões ocorrem falha. E quando ocorre uma falha, esse gene P53 ele é acionado e ele leva, então, à morte celular. Então, ele leva à apoptose e a célula morre. Se ocorrer uma falha nesse gene, o que vai acontecer? Quando ocorre uma falha no código genético, essa célula não vai morrer, ela começa a se multiplicar cada vez mais e isso leva ao surgimento do câncer. Então, por isso que a gente fala que as células cancerígenas, elas são imortais. Tá? Então, por isso que elas acabam se reproduzindo muito mais que as outras, e elas acabam crescendo mais, e então leva a pessoa a ter um problema de câncer por uma falha nesse gene. Tá? Então, a gente pode ver que esse gene é um gene central. Se a gente pegar a rede genética de um indivíduo, esse gene vai ser um gene central, e se a gente calcular essas medidas, ele vai apresentar os maiores valores. Tá? Bom, então tem dezenas de medidas, vocês vão aprender aí, quem for fazer depois a disciplina de redes complexas, vai aprender várias dessas medidas. Então, com essas medidas, a gente consegue, então, entender como que uma rede está organizada, tá? Então, a gente consegue entender a estrutura. Bom, agora que a gente entende a estrutura, vamos, então, estudar a dinâmica. E aí, qual que é a motivação? A motivação vai ser o seguinte, a motivação agora a gente vai ter um grafo, e cada nó desse grafo, a gente vai ter uma série temporal, um sistema que está variando no tempo. Então, por exemplo, se eu boto lá uns eletrodos na minha cabeça, vou medir a atividade cerebral numa certa região do meu cérebro, eu vou ver o que vai ser a atividade. Vai ser pulsos elétricos, e esse pulso vai formar uma assinatura desse tipo aqui. Tá? Então, cada nó agora ele tem uma série temporal associada. E aí, o que eu vou querer estudar? Eu vou querer estudar o seguinte,
Se eu modificar esse grafo, como que afeta essa série temporal? Como que afeta o funcionamento do sistema? Então, por exemplo, no caso do cérebro, a pessoa teve um AVC, certo? Teve um AVC. O que aconteceu com o AVC? O AVC alterou a estrutura da rede, ele afetou algumas regiões ali do meu grafo. Como que isso afeta a parte cognitiva? Como que isso afeta a memória? Como que afeta a velocidade de processamento? Então, a gente pode, então, estudar como que a estrutura da rede afeta esse sistema dinâmico, tá? Então, essa é a motivação que a gente vai ter, e a gente pode estudar desde robustez, então, por exemplo, como o cérebro de uma pessoa é robusto a esses AVCs, propagação de epidemias, então, a gente tem a nossa sociedade, está propagando uma epidemia. Como é que eu faço para controlar a propagação? Então, a gente viu que lockdown é algo que funciona. O que mais que pode fazer? Usar máscara, vacinação. Então, quando a pessoa se vacina, no fundo, ela acaba bloqueando a propagação. A gente pode estudar a propagação de rumores numa rede social. Como que propaga fake news? Como é que eu consigo barrar essa propagação de fake news? Caminhadas aleatórias, sincronização que tem relacionado com o cérebro, transporte, eu tenho uma cidade. Como é que eu faço para fazer com que essa cidade seja mais facilmente navegável? Como é que os carros se movimentam melhor sem ter muito congestionamento? A gente pode estudar cooperação. Então, dado que as pessoas vão trabalhar num projeto, como é que eu faço as pessoas cooperarem? Então, tudo isso a gente estuda utilizando essa teoria das redes e a gente simula, então, no computador, esses processos dinâmicos, tá? Então, a ideia básica é, se eu sei como que a estrutura afeta um processo dinâmico, então basta que eu mude a estrutura para mudar o processo dinâmico. Então, a gente viu que isso funciona para epidemias, mas não só para epidemias. Se eu faço, por exemplo, uma modelagem de transmissão de energia elétrica, então como é que eu mudo os transmissores de forma que, se eu ocorrer uma falha, não tenha um blackout? Ou, no caso do cérebro, se eu sei, por exemplo, como que a topologia do cérebro está relacionado com esquizofrenia, com epilepsia. Como é que eu modifico a estrutura do cérebro para a pessoa deixar de ter epilepsia? Uma solução, por exemplo, é fazer uma cirurgia onde queima-se algumas regiões cerebrais e queimando essas regiões a pessoa acaba tendo menos crises de epilepsia. Então, são modificações na estrutura da rede. Então, o que a gente quer saber é o seguinte, como que essa rede afeta um processo dinâmico? Então, agora vamos ver como é que, alguns exemplos, tá? Então, a gente já viu um caso que foi a sincronização. Para modelar a sincronização, como é que a gente faz? A gente vai ter, então, esse aqui é um modelo típico, tá? Não se preocupem com isso aqui é uma equação diferencial ainda, vocês vão aprender durante o curso, mas basicamente a ideia é a seguinte. Esse θ aqui representa o ângulo, por exemplo, de um pêndulo, que está oscilando. Esse ômega que aparece aqui é uma frequência natural, ou seja, se eu deixo o pêndulo oscilando sozinho, isso vai ser a oscilação, a frequência com que ele oscila, tá? Aí a gente vai ter esse A e J, ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 se tiver uma conexão entre I e J. Então é o tramo da minha matriz, tá? O lambda é o acoplamento, ou seja, ele vai definir quão forte eles estão acoplados, tá? Então seria, por exemplo, duas pessoas. Quão amigo essas duas pessoas são? Se estão sempre se encontrando, o laço é forte. Se eles se encontram de vez em quando, o laço é fraco, tá? Então esse oscilador, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentando esse acoplamento e vai verificando como que esse sistema evolui no tempo, tá? E a gente vai verificar o seguinte, se a gente calcular, quer dizer, se eu começo a aumentar esse acoplamento, até um certo valor, que a gente chama ali lambda C, não acontece nada. Então o sistema oscila como se os osciladores estivessem isolados, tá? A partir desse lambda C, começa a emergir a sincronização, ou seja, começa a aparecer grupos sincronizados. É como se fosse, por exemplo, batendo palma lá, começam a aparecer pessoas que estão batendo palma em conjunto, tá? E aí, se a gente resolver essa equação, então, computacionalmente, a gente vai usar um método numérico, vocês vão aprender em cálculo numérico, chamado método de Runge-Kutta. A gente resolve essa equação num grafo, e aí, se eu resolver essa equação, a gente vai verificar que esse lambda C depende de duas coisas. Depende da rede, de quão conectado ela está e quão diferentes são esses osciladores. Então, se eu tiver os osciladores muito diferentes, então eu tenho lá hubs, por exemplo, esse lambda C vai ser muito baixo, tá? Porque esse termo de baixo que aparece aqui é relacionado com a variância. Então, se for muito grande essa variação, o lambda C é muito baixo, então o sistema sincroniza fácil. Se ele for muito pequeno, a sincronização é mais difícil, tá? Então, a gente pode ver nesse gráfico aqui. Então, esse termo aqui, scale free, que é sem escala, ele sincroniza mais facilmente e verificou-se que o cérebro de pessoas que apresentam epilepsia, ele tende a sincronizar mais fácil. Então, no fundo, uma pessoa que tem epilepsia, ela
acaba sendo, ela acaba ocorrendo essa epilepsia por um efeito da organização do cérebro dessa pessoa. Então, a pessoa ela tem o cérebro de uma maneira que ela acaba sofrendo epilepsia de uma maneira mais fácil de uma pessoa, do que uma pessoa saudável. Tá? Então, a gente pode ver que a estrutura da rede, ela influencia, então, no funcionamento do sistema. Tá? Bom, agora, não é só a sincronização, dá para estudar a propagação de epidemias. Como que isso ocorre? Bom, eu tenho propagação de vírus, de bactérias, de vírus de computador, eu tenho a propagação de ideias, então a gente tem a propagação de uma informação. Essa informação pode ser qualquer coisa, tá? E a ideia básica é, como que a organização da rede influencia essa propagação? Então, aqui para a gente entender um pouco como a rede influencia, então aqui a gente tem a propagação da peste negra no século XIV, tá? Da peste bubônica. Como é que ela ocorreu? Bom, estudos recentes mostram que ela começou entre o Oriente Médio e a China, então foi naquela região ali da média da Ásia Central. O que aconteceu? Os mercadores, eles iam de navio até aquela região, esses mercadores, nesses navios, tinham ratos, esses ratos tinham pulgas, essas pulgas estavam contaminadas com uma bactéria chamada bactéria da peste. Tá? Então, o que aconteceu? Esses mercadores levavam os produtos da China, daquela região da Ásia, geralmente muitos pela rota da seda, então eles iam com esses produtos até o sul da Itália, até a Turquia e a Grécia, então eles chegaram aqui nessa região por volta de 1347, esses mercadores levaram então esses ratos acabaram levando a doença a essas regiões, e a gente pode ver que começou então em 1347, a primeira onda, e ela foi chegar na Suécia e na Dinamarca, aqui nos países nórdicos, depois de 1350, 1351. Então levou em volta de 4 anos. Tá? Então demorou muito para propagar. Se a gente comparar com a epidemia de H1N1 em 2009, ela começou lá com uma criança infectada no México, uma criança que teve contato com porcos, então ela acabou passando dos porcos para o ser humano, por isso que é chamado gripe suína. Essa criança se infectou e essa epidemia se propagou do México para todos os continentes em menos de 3 meses. Então ela começou em 31 de março, em 15 de maio já tinha propagado para todos os continentes. Tá? Então a gente nota que a propagação hoje em dia ela é muito rápida. Então qual que é a diferença? É porque o vírus da gripe se propaga mais? Não. A diferença é a seguinte, a diferença é que na Idade Média as pessoas elas não se movimentavam. Então o raio médio de movimentação de uma pessoa da Idade Média era em torno de 4, no máximo 5 quilômetros. Por quê? Porque se a pessoa saísse dessa área, tinha as florestas, podia ter assaltantes, podia ter estupradores, podia ter assassinos, então as pessoas não se aventuravam muito. Então elas ficavam na sua vila e os contatos que elas tinham com outras pessoas eram os mercadores que passavam por aquelas vilas e eles levavam então a doença. Então, como as vilas eram muito isoladas, a epidemia demorava muito para propagar. Hoje não, hoje uma pessoa pega um avião do Brasil, chega na China em menos de 24 horas e leva então a doença muito rapidamente. Tá? Então a gente pode ver que a estrutura da rede, ela influencia nessa propagação. Então é fundamental, se a gente quiser entender todas as epidemias, tanto as atuais como as futuras, a gente tem que entender como é que as pessoas estão conectadas. Se a gente não souber isso, a gente nunca vai ter um meio eficiente de controlar as epidemias. Tá? Bom, e para modelar essas epidemias, então, os primeiros trabalhos foi em 1760, quando o Daniel Bernoulli ele tentou estudar a propagação de varíola, então ele tentou entender um pouco como é que funcionava, mas os modelos realmente surgiram em 1927 com os trabalhos de McKendrick e Kermack, quando eles modelaram, então, a propagação de gripe e de outras doenças. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, esse gráfico aqui, a gente vai ter os pontos, são os casos medidos, a curva tracejada é o ajuste do modelo, então esse aqui é um caso de propagação de gripe numa escola em 1978 na Inglaterra, e a gente pode ver então que o modelo funciona muito bem. Tá? E para estudar esse modelo, eu tenho agora que assumir que as pessoas podem estar em 3 diferentes estados. Tá? Pode ter mais, mas básico seria isso. Então eu tenho um indivíduo que pode estar suscetível, ele pode ficar infectado, então quando ele pega a doença, e quando ele pega a doença, ele pode se recuperar e ficar imune, que é o caso do sarampo. Então a pessoa, ela pega sarampo uma vez na vida, nunca pega 2 vezes. Outras doenças, elas não dão imunidade, então a pessoa pode pegar de novo, que é o caso do resfriado, a pessoa pode ter vários resfriados ao longo da vida, tá? Bom, seguindo essa ideia então, uma pessoa é suscetível, com uma certa probabilidade beta, ela vai ficar infectada,
com uma certa probabilidade μ, ela vai ficar recuperada. Então a gente vai ter o modelo CIR. Se ela volta a ficar suscetível, é o modelo CIS, mas a gente tem vários outros casos. Então, por exemplo, o modelo CIRS é um bom modelo por causa do coronavírus, porque a pessoa ela é suscetível, ela se infecta, ela se recupera para aquela cepa, mas se sofrer uma mutação da cepa, ela volta a ficar suscetível, ela pode pegar de novo. Tá? Então, a gente pode ver que, usando essa ideia básica, a gente pode, então, estudar a propagação de doenças. Tá? Então, os modelos iniciais, eles não tinham redes. Os modelos iniciais eram uma equação, porque ela assumia que todo mundo estava totalmente conectado. Então, seria o lado aqui esquerdo, ou seja, todo mundo conectado com todo mundo. No caso real, não é assim. A gente vai ter uma estrutura altamente irregular. Tá? Então, se a gente quiser um modelo mais preciso, isso tem que ser levado em conta. Tá? Bom, aqui só para ter uma ideia, então a gente vai ter um conjunto de equações. Essas equações a gente vai resolver, então, no computador. Tá? E aí, resolvendo essas equações, a gente vai ver que esse lambda C é relacionado com aquele R0. O que é o R0? O R0 que a gente ouviu falar aí no noticiário é o número de infecções secundárias. Ou seja, dado que eu tenho 100 pessoas, por exemplo, se o R0 é 1.1, se eu tenho 100 pessoas infectadas, elas vão passar a doença para 110. Então, sempre que esse R0 é maior que 1, a doença está propagando. Se o R0 é menor que 1, a doença acaba diminuindo. Então, por exemplo, se eu tenho o R0 0.9, então 100 pessoas transmitem para 90, e isso vai diminuindo ao longo do tempo. Tá? Mas se a gente calcular esse R0 para uma rede, realmente uma rede real, a gente vai ver que esse R0 depende da estrutura. Ou seja, quanto mais conectada for uma rede e quanto mais hubs eu tiver, ou seja, quanto mais variação nessas conexões eu tiver, mais facilmente uma doença se propaga. Então, isso permite com que a gente entenda como que a gente pode, então, adotar medidas para controlar essa epidemia. Então, por exemplo, no caso de vacinação, se a gente soubesse como é a estrutura da nossa sociedade, a gente não faria a vacinação do jeito que a gente fez. Como é que a gente faria? A gente faria o seguinte, eu determino como as pessoas estão conectadas, eu vou identificar quem são os principais propagadores, que geralmente são os hubs, vou vacinar primeiro os hubs. Se a gente vacinar, se a gente seguisse essa ideia, com uma porcentagem muito pequena de vacinação, a gente já praticamente eliminaria a doença. Tá? Só que aqui tem um problema. Como que a gente consegue essa topologia? Como é que eu consigo determinar como é que as pessoas estão conectadas? Isso não é fácil. Uma possibilidade é usar celular. Então, quando as pessoas chegam próximas uma das outras, elas se conectam. Só que aqui tem dois problemas. Um problema é implementar isso, convencer as pessoas a usarem, e o outro problema é a questão de privacidade. Né? As pessoas não querem que o governo saiba onde elas estão. Então tem esse problema. Então, no futuro, a gente vai ter que botar isso na balança. Né? Ou a gente vai ter modelos que funcionam muito bem e a gente consegue controlar a epidemia facilmente, ou a gente vai ter que manter a privacidade. Então a gente vai ter uma balança. A balança vai ser entre um modelo melhor, que faça com que as epidemias sejam controláveis, ou manter a privacidade. A gente vai ter que fazer essa escolha num futuro próximo, tá? Bom, e por último, a gente tem algumas aplicações. Então eu vou falar alguns exemplos. Tem muitas e muitas aplicações, tá? Vai desde, por exemplo, rede de doenças, para entender como é que as doenças estão conectadas, redes genéticas, redes biológicas, mas eu vou dar, por exemplo, o caso aqui de doenças mentais, tá? Que é um caso que a gente trabalha. Então, qual que é a ideia? A ideia básica é a seguinte: quando a pessoa tem uma doença mental, tipo esquizofrenia, como é que ela é feito o diagnóstico? Essa pessoa ela vai no psiquiatra, ele vai fazer uma entrevista, vai conversar com a família, e aí, com essa análise comportamental e do histórico do paciente, ele vai chegar a concluir se a pessoa tem a doença ou não, tá? Mas isso é bastante subjetivo e depende da experiência do médico. Então, se você pega um médico com muita experiência, ele vai ter um diagnóstico melhor. Se o médico é pouco experiente, às vezes o diagnóstico não é tão bom, tá? Então, o futuro vai ser o seguinte, o futuro vai ser quantitativo. Como é que eu vou fazer? Como é que a gente faz? A gente pega uma pessoa, coloca no aparelho de ressonância magnética, esse aparelho de ressonância magnética, ele vai tentar mapear as conexões no cérebro. Então, o que acontece? A pessoa é colocada nesse scanner, aí fala para a pessoa mexer a mão. Quando ela mexe a mão, algumas regiões são ativadas, e aí quando essas regiões são ativadas ao mesmo tempo, a gente assume que tem um link entre essas conexões, e aí a gente define então, mapeando esses links, a gente define então uma rede. Então a gente vai ter uma rede do cérebro, tá? Como é que as regiões do cérebro estão conectadas. Então eu faço isso para pacientes que têm esquizofrenia, que tenho certeza que têm esquizofrenia, e pacientes saudáveis. Feito isso,
eu extraio medidas, aquelas medidas que a gente viu no começo, para o cérebro dessas duas pessoas, vou pegar essas medidas e vou treinar um algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, por exemplo, eu vou treinar uma rede neural. Aí o que acontece? Treinando essa rede, esse algoritmo vai aprender, então ele vai aprender quais são as características de pessoas com esquizofrenia, quais características de pessoas sem esquizofrenia, e agora eu pego uma pessoa que eu não sei se ela tem doença. Pego essa pessoa, coloco no aparelho, mapeio o cérebro dessa pessoa, e aí o algoritmo vai se falar qual é a porcentagem, quer dizer, qual é a chance dessa pessoa ter esquizofrenia ou não. Ou seja, é quantitativo, tá? Então esse vai ser o futuro. O futuro vai ser a gente tentar entender como que a estrutura cerebral gera essas desordens mentais, tá? Então a gente fez isso com pacientes que tinham esquizofrenia, chamado esquizofrenia infantil, que ela dá antes dos 18 anos. Esses dados foram coletados por pesquisadores dos Estados Unidos, então a gente tinha 20 pacientes saudáveis e 19 representando esquizofrenia. Mapeamos 54 medidas para esse cérebro, e quando a gente aplica, então, alguns algoritmos de aprendizagem de máquina, então, por exemplo, o Naive Bayes, a rede Bayesiana e a árvore de decisão, a gente consegue, então, um acerto de em torno de 80%. Tá? Então, a gente verifica que, usando essa metodologia, a gente pode, então, tentar determinar se a pessoa tem esse tipo de esquizofrenia. Tá? Bom, seguindo a mesma ideia, a gente fez isso também para déficit de atenção, para autismo. Nesse caso aqui é um pouco mais complicado de determinar, a gente pode ver. Por quê? Porque dependendo do caso, do tipo de autismo, por exemplo, Asperger é um autismo muito leve, então ele é muito difícil detectar porque a variação do cérebro deve ser mínima, tá? E o mesmo ocorre com déficit de atenção. Então algumas doenças são muito difíceis, enquanto que outras são muito fáceis. Autismo, por exemplo, esquizofrenia em adulto é bastante fácil de identificar, tá? Então essa é uma aplicação importante. Então o futuro é a gente tentar entender como que as desordens mentais, não só desordens mentais, né, por exemplo, AVC, como que isso afeta a estrutura do cérebro. Então, qualquer doença relacionada ao cérebro pode ser estudada, então, utilizando essa teoria de sistemas complexos, conjuntamente com a aprendizagem de máquina. Tá? Outra aplicação também que a gente desenvolve é no caso, por exemplo, de tentar predizer casos de epidemia, de dengue, mas pode ser outras doenças também. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, a ideia é conectar variáveis. Então, o que eu tenho? Quando eu tenho os casos de dengue, eu vou lá e olho, tem uma curva, essa curva vai falar quantos casos, por exemplo, em São Carlos. Só que a dengue é influenciada por vários fatores. A gente tem fatores sociais, então a gente sabe, por exemplo, que bairros mais pobres, o número de casos é maior. A gente tem fatores climáticos, então se choveu muito e a temperatura foi alta, a gente sabe que isso favorece a proliferação de larvas, isso vai levar a uma população maior de mosquitos, isso vai, então, aumentar as possibilidades. Então a gente tem várias variáveis. Conectando essas variáveis, então, a gente desenvolve esses modelos para tentar fazer a predição, e a gente tem, então, aqui o caso, por exemplo, de Belém, em São Paulo. A gente tem, por exemplo, em verde é a predição, em preto é a curva real, e a gente pode ver, então, que a gente consegue fazer uma predição bastante boa, tá? Mas não só nisso, a gente pode aplicar, por exemplo, no mercado mundial, então entender, por exemplo, como é que a crise de 2008 afetou o comércio entre as nações, ou clima. Então, por exemplo, a gente estudou como é que uma erupção que ocorreu na Ásia, uma erupção vulcânica, afetou o clima do planeta. Como que o El Niño afeta a seca na Etiópia. Então, a gente estuda esses sistemas para tentar entender como que a variação numa certa região influencia em outra região. Tá? Então, a gente pode estudar desde clima, cadeias alimentares, o mercado financeiro, o cérebro. Então, tem vários e vários sistemas que a gente pode estudar. E o interessante dessa área é que a gente pode usar as mesmas ferramentas. Então, a gente pode estudar esses sistemas usando, então, técnicas de estatística, de computação, de aprendizagem de máquina, de álgebra linear. Então, tem várias técnicas que a gente pode usar. E combinando tudo isso, a gente pode, então, estudar diferentes sistemas usando as mesmas ferramentas, tá? Então, deixa eu ver que horas são. Bom, a gente ainda tem um tempinho. Então, o que acontece? A gente tem esses estudos, faz mais ou menos 23, 24 anos, mas se a gente parar e ver o que a gente tem hoje, a gente pode dizer que a gente ainda está engatinhando. A gente ainda não consegue entender bem a maioria dos sistemas. Então, aqui tem um exemplo do cérebro. O que acontece? Então, a pessoa apresenta esquizofrenia. Mas a esquizofrenia, ela não é fruto apenas de interações celulares. Ela vem lá da parte molecular. Então, às vezes, ela tem um fator genético. Essa questão genética, ela está ligada com a produção de proteínas.
Essa produção de proteínas influencia as conexões celulares, influencia as sinapses, e essas sinapses, elas influenciam, então, a formação desses circuitos neurais, esses circuitos neurais vão formar as regiões corticais, a organização dessas regiões corticais leva a pessoa a manifestar esquizofrenia. Então, notem que a gente tem redes conectadas. Eu tenho uma rede genética, essa rede genética influencia a rede de proteínas, que vai influenciar a rede de metabólicos, essa rede de metabolismo influencia a rede de neurônios, a rede de neurônios influencia a rede cortical, e a rede cortical influencia o indivíduo, e esse indivíduo ainda vai influenciar a sociedade. Então, notem que é um sistema altamente complicado, é um sistema altamente complexo, tá? Então, no futuro, a gente espera ter esses dados, a gente não tem dados sobre isso ainda, então a gente não tem ainda um dado que conecta todas essas redes. Então, um desafio é entender como é que essas redes, essa conexão entre as redes influencia no sistema todo, tá? Então, a gente tem redes que a gente chama redes de múltiplas camadas, e não só no cérebro. Então, a gente, por exemplo, propagação de fake news. Eu tenho um indivíduo que tem uma conta no Twitter, no Instagram e no Facebook. A pessoa recebe uma fake news pelo Twitter, ela pode propagar no Twitter, mas ela pode receber do Twitter, jogar para o Instagram, ela pode receber no Instagram e jogar para o Facebook. Então a gente nota que a gente tem redes conectadas, tá? Então esse é um desafio, entender as redes multicamadas. Também tem um problema de entender essas redes temporais. Então a gente tem redes que evoluem no tempo. Então, por exemplo, a gente tem redes sociais. A gente tem um aluno da USP, ele interage com os alunos da turma dele. Aí depois ele vai lá para o CASO, é outro grupo de alunos. Aí ele vai para a casa dele, tem a república dele, são outros alunos. Então a gente vê que essas conexões mudam com o tempo, tá? E aí a modelagem fica um pouco mais complicada e a coleta de dados também, tá? A gente tem a interação entre processos. Então, por exemplo, a gente sabe que fake news influencia a propagação de epidemias. A gente viu isso. Então, por exemplo, a propagação de fake news faz com que as pessoas não queiram se vacinar. Se as pessoas não se vacinam, a epidemia propaga mais. Então a gente pode ver que a gente tem um processo propagando numa rede social, que é uma propagação de informação, e isso influencia um processo físico, que é a propagação de uma epidemia. Então a gente nota que acaba sendo bastante complicado modelar isso. E então a gente tem que entender bem por quê. Porque isso afeta totalmente a nossa sociedade, né? A gente tem heterogeneidades. Então, por exemplo, quando eu modelo epidemias, eu assumo que todo mundo é igual, mas não é igual. A gente tem idosos, a gente tem pessoas mais vulneráveis, a gente tem pessoas que têm uma resistência maior a certas doenças, então a gente tem que modelar isso também, tá? E por último tem as aplicações. Então a gente tem aplicações em genética, biologia, neurociência. Então, no fundo, é uma área que ainda está engatinhando e tem muita coisa para ser feito, tá? Então, vocês que são da computação, então, eu sempre recomendo que vocês estudem bastante as disciplinas que vocês vão ter no curso. Então, por exemplo, cálculo, ela é fundamental porque ela vai ajudar em todas as outras disciplinas de matemática. Vocês vão estudar álgebra linear. Aí você fala, puxa, álgebra linear. Dependendo do professor, ele não vai dar nenhuma aplicação. Então você vai achar que aquilo não serve para muita coisa que você vai usar. Mas no fundo serve. Porque a álgebra linear, ela está totalmente relacionada com grafos. Tá? E grafos, a gente viu que ela está em toda parte. Tá? Então, assim, todas as disciplinas que vocês vão ter durante o curso são importantes. Então, é importante vocês aprenderem, porque esse é um momento bom de aprender, e depois vocês podem ver que há motivações. Então, vocês estudando não é por acaso, certo? Vocês vão estudar porque ela serve para alguma coisa, tá? Bom, é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês. Então, esse aqui é o meu contato, tá? Então, quem quiser... Opa, deixa eu deixar por último aqui. Pode me mandar um e-mail, tá? Pode, esse aqui é o meu e-mail, essa aqui é a minha página, quem quiser ver lá as pesquisas que a gente tem feito, tá? Então, é isso, e agora eu estou, então... aberto para as questões, tá? Aqui, o Alan falou aqui sobre um vídeo descontraído que vai falar sobre os comportamentos dos bots. Muito bom. Depois eu não conheço esse vídeo, vou até guardar ele aqui para assistir depois. Obrigado, Alan. Muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigado. Legal, Francisco. Obrigado. Muito interessante. Muito legal. Sim. Renata, você quer... Eu levantei a mão. Ai, Francisco, foi muito legal, viu? Muito bom mesmo a sua apresentação. Eu não gosto de ficar vendo aqui recursivamente. Se você puder tirar. Tá bom. Desculpa. Por favor. Pronto. Traumatiza, assim, a gente acaba vendo muita janelinha, né? Eu acho que... Você vê o infinito, na verdade, né? Vê o infinito. Mas é muito interessante mesmo. Eu acho, assim, que, no fim das contas, a partir da sua última fala, a deixa é:
o curso é uma rede complexa, O curso, definitivamente. exatamente. O curso é uma rede complexa. A princípio, você não percebe os hubs que a gente tem em determinadas disciplinas, mas elas são potencialmente importantes para ver como que cada um vai fazer o seu próprio curso, porque o curso Exatamente. ele é instanciado individualmente, cada um dos alunos, embora você possa fazer as mesmas disciplinas, os mesmos professores, as mesmas horários e Sim. tudo, na verdade, o que você vai aproveitar do curso, essa universalidade de estar na universidade, isso é muito legal. Mas é um universo de informações que você falou que assim a gente acaba repensando, né? Põe para refletir mesmo. Eu queria só perguntar uma coisa, eu também. Foi muito legal você falar da vacina, da questão principalmente desse impacto, ou seja, desse momento de decisão que a gente está de vacina versus privacidade, principalmente porque, na verdade, tem duas coisas. Uma é com relação a essa modelagem, né? Porque, em geral, como você falou assim, na hora que você está lá numa ressonância magnética e que você pede nos seus experimentos lá, por exemplo, você pede para a pessoa fazer alguma coisa e você vai descrevendo, né, o circuito cerebral lá, o que está acontecendo. Isso faz na ressonância magnética uma visão lá dos spins, né, uma coisa muito mínima. Exatamente. Porque eu já trabalhei com um eletroencefalograma, que é um circuitinho que é basicamente eletrônico, né? Que a gente tem mesmo de... Agora, a ressonância é muito mais, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Conta pra gente. O lado bom é assim, ele é muito mais preciso, porque ela consegue conexões muito mais assim, sem ruídos, né? Muito mais limpas. Só que o lado ruim é que é um experimento assim, difícil de ser realizado. Então, por exemplo, para o pessoal conseguir pegar esse dado, o paciente tem que ficar pelo menos 30 minutos dentro de um aparelho de ressonância magnética e sem se mover. Então, não é uma coisa muito fácil. E a pessoa tem que seguir à risca o que está sendo pedido. Então, acaba sendo um experimento difícil e é caro, né? Não é todo lugar que consegue fazer. Mas, o que você está fazendo também é tentar melhorar esses métodos de análise de dados de EEG, né? De eletrocefalograma. Também. Então, por exemplo, o eletrocefalograma ele é mais fácil, porque é muito mais fácil capturar, tem mais ruído, mas com a evolução dessas técnicas de filtragem, de métodos de causalidade, né? Porque no fundo você tem que saber uma causalidade, né? É uma região que está influenciando outra. Então você tem um link causal. Então, com o desenvolvimento dessas técnicas, eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Mas é assim mesmo. São experimentos caros que ainda não estão acessíveis. Né? Então, mas no futuro é aquela coisa. Antigamente, por exemplo, para você mapear, fazer o seu código genético, antigamente o projeto Genoma custou milhões de dólares. Sim. Hoje você compra um kit, você conecta aqui no seu computador, tira uma gota de sangue e você consegue mapear o seu código genético, que custa $100. Então a gente pode ver que as coisas vão barateando. Exatamente. Então, no futuro, é esperado que isso evolua chegue mais próximo, mais acessível. Exatamente. Exatamente. E só para fazer um comentário, então, essa questão que você falou do curso, que é uma rede complexa, tem um vídeo interessante do Steve Jobs na internet, acho que alguns já devem ter visto, que ele vai, acho que é em Stanford, que ele foi para a Ninfo, e ele fala uma coisa importante, ele fala assim, você só consegue ver os links quando você olha para o passado. Então, você olha para o passado, você consegue entender como as coisas estão conectadas. Aí ele fala um exemplo, ele fala assim, por exemplo, quando ele estava na universidade, ele largou o curso, porque os pais deles ele achou que os pais pagavam muito para aquele curso, e aí ele foi lá e fez um curso de graça, que era um curso de escrita, de caligrafia. Aí ele fala assim que, na verdade, o Windows não, os sistemas operacionais só tem essas letras bonitas que a gente tem porque ele fez aquele curso, porque ele foi o cara que criou os caracteres desenhados, né? Eram desenhados. Então a gente pode ver que quando a gente olhar para o futuro, a gente vai ver que as coisas se conectam, né? Então por isso que é importante a gente aproveitar o presente, né? O presente, sem dúvida. O presente é um presente. Exatamente. Mas, e aí, por fim, também, só aproveitando, acho que ninguém levantou a mão, mas eu posso interromper a fala a qualquer momento. É com relação a essa questão de privacidade, que inclusive é um dos meus pontos também de pesquisa, que eu fico muito preocupada com interação humano-computador, que cada vez mais
a gente tem que ficar atento a essa vulnerabilidade a que a gente está disposto, né? Quando a gente coloca uma imagem, quando a gente coloca o nosso som, a nossa fala, tudo, né? Enfim, quando a gente começa a falar aqui de vou comprar um relógio novo, daqui a pouco vem a propaganda do relógio exatamente, aqui, de todos os lugares. Isso. Então, parece que a gente está falando e, assim, alguém está ouvindo aí, né, por trás. Exatamente. Mas você comentou da vacina, né, dessa possibilidade, por exemplo, da gente reconhecer as pessoas hubs, né? Isso. Eu acho que hoje eu posso, assim, imaginar, estou só tentando fazer uma brincadeira aqui com o meu raciocínio de que essas pessoas que são hubs, existem os hubs que são das redes sociais, né, que são essas pessoas distribuidoras de informação, mas com relação a esses hubs da visão de saúde, né, a gente não sabe quem são esses grandes vetores, né, esses potenciais vetores. Você acha que a gente está muito longe de ter um trace ou algum rastreamento de características de pessoas que sejam potencialmente hubs da área da saúde, do ponto de vista... Então, em princípio, alguns são fáceis de identificar. Então, por exemplo, você pega um cobrador de ônibus. O cobrador de ônibus é um hub, porque ele está tendo contato com pessoas a todo momento. Certo? Com coisas que manipular e tal. Exatamente, um garçom de um restaurante. Então, essas pessoas, elas têm muito contato naturalmente. Só que isso não é suficiente. Por quê? Porque você pode ter pessoas que elas têm muito contatos, mas às vezes são pessoas que, por exemplo, você pega um aluno que ele é muito popular, certo? Então ele tem muitos amigos, então ele conhece um monte de gente, ele visita um monte de gente, ele participa de várias atividades sociais, então isso acaba influenciando. E a única maneira da gente identificar isso é tentar fazer o contact tracing que tentaram fazer na Europa, mas não pegou por causa de privacidade. Então o que tem que fazer? Você tem que botar o mais viável hoje seria o celular. Então você põe um aplicativo no celular, esse aplicativo, ele conversa com outro aplicativo, e toda vez que chega uma distância, por exemplo, de 2 metros, ele marca aquela distância. Isso foi feito nos Estados Unidos, no Reino Unido. Tem um documentário da BBC, chama Pandemics, eu acho que foi na verdade foi uma coincidência, porque ele foi feito em 2018, um pouco antes da pandemia. Eu ouvi falar. Foi, exatamente. Então foi assim, o que eles fizeram? O pessoal de Cambridge, junto com a BBC, fizeram esse software, e aí convidaram as pessoas para instalar esse software no celular. Então era um experimento. Aí aconteceu. Aí a apresentadora, ela foi para uma cidade pequena perto de Londres, ela foi o caso zero. Então ela foi lá fazer yoga, foi no restaurante e tal, e ela, com o celular, e ela começou a ativar. E aí eles analisaram ao longo do tempo como é que isso propagava. E foi assim assustador, porque rapidamente a doença chegou na Escócia. Certo? E foi exatamente o que aconteceu. Então o que acontece? Só que naquele caso funcionou, por quê? Porque as pessoas gostam da BBC, e aquilo era divertido, e ninguém deu muita bola para essa questão de privacidade, porque era um experimento assim. Agora tentaram na Alemanha. Na Alemanha, aí não tem como. você não consegue nem ver as fotos do Google. Se você entrar no Google Street View, você botar, por exemplo, se você botar o Street View e pegar aquele hominho e coloca na Europa, forma um buraco na Alemanha e na Áustria, que eles não aceitam. Então, alguns países não aceitam de jeito nenhum ativar lá o software para pegar seus dados. Só que no fundo está sendo pego, é inevitável. Certo? Se você ligou o celular, vai pegar seu dado. Mas com esse mecanismo, a gente conseguiria mapear. E aí, com esse mapeamento, a gente ia conseguir identificar quem são os hubs, quem são os principais propagadores. E aí, se a gente focasse na vacinação dessas pessoas inicialmente, isso teria um impacto alto. Porque a gente mostra isso por simulação. Quando a gente simula uma rede, vacina os hubs e simula a epidemia, a queda é, assim, muito rápida. Mas isso não pode ser feito por amostragem? Por exemplo, pegar uma cidade, por exemplo, do Brasil, que possa, pelo menos, identificar os perfis desse tipo de... Pode ser feito. Por exemplo, se a gente só olhar o perfil epidemiológico, os estudos mostraram que quem eram as pessoas que deveriam ser vacinadas primeiro? Eram homens com mais de 45 anos negros, porque foram os que mais morreram. Então, se a gente olhasse a descrição dos que morreram, os principais, eram esse perfil epidemiológico. Então, essas pessoas deveriam ser vacinadas primeiro, porque eram as pessoas mais vulneráveis, mas não, fizeram por idade. Só que por idade tem um viés muito grande, porque as pessoas que vivem mais são pessoas de maior poder aquisitivo.
É Então, verdade. você está vacinando pessoas que já estão protegidas, que pessoas que podem pedir para entregar comida em casa, pessoas Exato. que são aposentadas. Então, na verdade, tudo bem, é viável, sim, é importante, mas não é a melhor opção. Então, se a gente tivesse escolhido a melhor opção, a gente teria conseguido poupar mais pessoas ainda. Esse é o ponto. Isso Então, é. o fato é esse. Então, a gente vai ter que fazer essa escolha entre Uhum. privacidade e controle de epidemias. É uma coisa que não tem como, e redes sociais também, a gente vai ter que Uhum. cada vez mais. Então, é o futuro, né? Mas É. o Eu, futuro eu ainda sou assim, acho muito ruim perder a privacidade, mas enfim, vamos lá, vamos. Mas eu acho que a gente dá para contornar isso também. Eu acho dá que para a controlar. privacidade ela precisa, assim como você falou dessa dinâmica, dessa adaptação, eu acho que a sociedade tem que ser assim. Já vista esse desgoverno que ainda estamos vivenciando no Brasil, Não me isso é fale. fato. Aí, sabe, o brasileiro é muito bom, sabe? A gente resolveu, É, até que, de certa maneira, bem a gente escapar conseguiu. a um É, estrago tão grande que está acontecendo. exatamente. Mas Poderia ter sido, o estrago foi grande, mas poderia ter sido pior. poderia ter sido. Poderia. A gente ainda tem uma certa consciência que as vacinas são importantes. É isso. Obrigada, viu, Bom, obrigado. Francisco? Vamos lá. Pode falar, Marcelo. Bom, enquanto ninguém levanta a mão, a gente vai perguntando aqui, né, Renan? O Francisco, eu gostei bastante dos exemplos que você deu sobre internet, né, redes sociais, né, que, assim, de certa maneira, é tudo... você estuda aí essas conexões, né, entre Isso. os nós lá, né? Eu fiquei pensando aqui se o contrário também daria para aplicar, né, as redes, no sentido assim... eu tenho alguns estudos, né, em sistemas de recomendação relacionados com filtro bolha, né, Sim. que são, sim, pessoas que meio que não querem acessar, né, ou consumir certos tipos de conteúdo, sabe? Então elas se isolam ali no mundinho delas e não quer se conectar de jeito nenhum. Por exemplo, né, tipo, tem notícias de determinada de direita ou de esquerda, né? Então, coisas relacionadas com política ou outros assuntos também, né? Então, o pessoal realmente não quer consumir aquele tipo de conteúdo, né? Então, isso daria para ser estudado também? Na verdade tem alguns estudos, eu tenho uma aluna de doutorado trabalhando nisso, a ideia é a seguinte, a ideia é tentar entender como é que essas bolhas influenciam na propagação de uma informação. Porque fica restrito realmente. O que acontece é que ocorre aquele efeito que a pessoa propaga e a informação volta para ela e aquilo reforça a crença dela e ela acredita cada vez mais naquilo, certo? Sim. Então, uma maneira de fazer isso precisaria da ajuda das redes sociais, mas eu não sei se redes sociais vão se animar a fazer isso. Seria você fazer o seguinte, você estabelece conexões, assim, de maneira... Você, por exemplo, você está lá no Facebook e aí, de repente, aparece um post lá de uma pessoa de uma opinião contrária à sua. Certo? Essa é uma maneira viável, porque aí você começa o quê? Você começa a mostrar essas diferentes opiniões e isso acaba rompendo essa bolha porque acaba chegando outras visões, né? Uhum. Mas a única maneira seria com cooperação, porque as redes sociais, elas detêm as conexões. Sim. E para a gente controlar e quebrar essas bolhas, você vai precisar mudar a estrutura da rede. E uma pessoa, por exemplo, que gosta do PT, ela não vai se conectar com uma pessoa que gosta que é fã do Bolsonaro, porque ela vai se chatear vendo aquelas publicações do Bolsonaro, certo? Uhum. Mas se você estabelecesse uma maneira de fazer essas conexões, parece uma coisa extremamente trivial, poderia fazer o seguinte, 10% do que você vai ver é colocado de forma aleatória no seu feed. Uhum. Isso já seria muito, muito efetivo. Isso já ajudaria a diminuir, e isso poderia ser feito, né? Então o Facebook mesmo poderia fazer um estudo desse, mas eu acho pouco provável. Eu acho que as redes sociais só querem ganhar dinheiro com as propagandas e tudo mais e não estão interessadas em se a sociedade vai colapsar ou não. Não tá acaba reforçando os filtros bolha, né? Exatamente. Eles não estão interessados em melhorar a sociedade, não. Infelizmente. O Alan levantou a mão. Alan, por favor. Pode falar, Alan. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria comentar sobre um caso de estudo de redes complexas que pessoalmente eu acho muito interessante, que é a questão de aeroportos e movimentação de passageiros ao redor do mundo. O senhor falou de hubs há uns minutos atrás, Isso. e eu lembrei muito que basicamente é assim que funcionam
as empresas maiores. Se a gente pega a Emirates, outras empresas, aí se a gente olhar num site que é o Flight Radar, que ele tem basicamente posição de vários aviões no lugar do mundo, a gente vai ver que tem vários lugares vazios, como aqui na Isso. maior parte do Brasil, e alguns pontos bem específicos, como na Europa e na Arábia Saudita, são Sim. pontos de concentração de avião, porque Hum. vai para lá para partir para outros lugares. E eu lembrei agora. Ah, interessante. Interessante. Essa questão de aviação é fundamental, na verdade, porque se você ocorre, por exemplo, um problema em Chicago, ele é muito mais crítico do que um problema também, que um problema em uma cidade muito menor, certo? E a questão de aeroportos também, se você pode modelar também com uma rede multicamada, porque onde cada camada vai ser, por exemplo, uma companhia aérea. Então você tem a Lufthansa, ela conecta vários aeroportos, você tem a TAP, conecta vários aeroportos, e aí você pode analisar como que os usuários migram de uma companhia para outra, né? E aí analisar, por exemplo, como que você maximiza o transporte, porque a gente pode ver que agora aconteceu um caos na Europa lá por questão de aeroportos, né? Isso pode ser estudado dessa forma também. Só que você precisa de dados, né? Isso aqui precisa ter uma interligação entre essas empresas, né? Muito bom. Obrigado. Mais alguém tem perguntas? Podem também falar, gostei só, ou comentar alguma coisa. É sempre bom ouvir um elogio. Fala só, tô aqui, tô no... São todos do primeiro ano? Todos do primeiro ano. Todos chegando agora, estão começando a Vocês são esquentar. privilegiados, vocês começaram no presencial. Então, verdade. Mas essa turma é meio quieta, assim, né? Ela... É. Sempre quando termina a palestra, aí vem todo mundo em cima, depois para tirar dúvida, meio que em privado, assim, né? Em privado, eles ainda priorizam a privacidade. Acho que foi muito... Ai, gostaram. Olha lá, e Vicenzo falou, pode falar, Vicenzo. Vamos lá, Vicenzo. Tá mudo, Vicenzo. Tá mudo. Pode escrever também, não tem problema. Ele vai escrever. Tá ligando o computador, tá ligando o microfone. Ah, não tem microfone. Tudo bem. Tá. Legal. Se fosse a turma do ano passado, eles saberiam facinho, né? Rapidinho. Eles Já estavam todos preparados, né? É verdade. Na hora que você mostrou aquela figurinha, Francisco, que tinha as camadas, né? Você falava the brain, até o menorzinho lá. Até a parte genética. Genética, isso. Isso. Aí você mostrava ao lado uma medida. O que é aquela medida? Deixa eu ver aqui. Lembra que tinha uma medida assim que era uma escala mínima? Sim. Na verdade aquela seria. Deixa eu te mostrar de novo aqui. Na verdade, seria a rede, né? A rede. Isso, seria então. A hora que você mostrou, eu podia ter perguntado. Isso, seria assim. Né? E a rede de proteínas, né? Aí você tem as sinapses. Um amplo, Isso, então começa desde de moléculas, né? Então começa no nível molecular. Aí você tem as sinapses, que é onde você tem os neurotransmissores, que vão criar essas conexões. Isso vai levar a esses circuitos, né? Que são circuitos que definem, por exemplo, a parte de visão, a parte de audição, que são neurônios mais específicos. E isso vai levar ao cérebro todo, né? Então, a gente ainda não tem dados que conectam, nem o caso mais simples, dados que conectam, por exemplo, proteínas com genes. A gente ainda não tem. Então, é uma coisa que tá tarefa para os biólogos conseguirem. É desafio. Okay. Exatamente, é um desafio. Mas no futuro, eu acho que muito em breve a gente vai ter muito desses dados. Eu acho que é questão de tempo. Tomara. Porque a ciência, se a gente avaliar, analisar historicamente, ela evolui de forma exponencial, né? Então, por exemplo, há 10 anos nem tinha tablet. Há 10 anos, quem tinha tablet? Ninguém. Então, e hoje o smartphone é extremamente... É um computador, né? Praticamente. Obrigada. De nada. Vicenzo, vai conseguir falar? Oi, Vô. Pedro estava assim, a configuração da permissão do microfone, aí eu não consegui ligar. Mas
A minha pergunta, eu não sei se está correto, mas se eu não me engano, tem uma área do ICMC que estuda a mecânica dos fluidos. Tem. É a parte da complexidade das redes de computadores que a gente estuda isso, ou é outra parte, outro ramo da computação? Não, é outro ramo. Essa parte que eu mostrei para vocês, vocês vão estudar quando vocês fizerem a disciplina de... Tem uma disciplina de grafos que vocês têm na graduação. Vocês vão ver um pouco acho que em CC2 e algoritmo de estrutura de dados, também mostra como é que você armazena um grafo e árvores. E também tem uma disciplina de redes complexas, que acho que é do terceiro ano para frente, que é uma optativa que vocês podem fazer também. Então dá para aprender muito com essas disciplinas, tá? E também, claro, as outras disciplinas também são importantes. É importante aprender álgebra linear, aprender todas as de programação, porque vocês vão usar a aprendizagem de máquina, as de banco de dados são importantes, porque tudo isso daqui, por trás disso aqui tem bancos de dados enormes. Então, todas as disciplinas acabam sendo importantes, tá? Então, vocês vão construindo aos poucos, e lá no final do curso vocês vão ter uma boa base para estudar. Quem quiser depois prosseguir na pós, pode prosseguir. Então, vocês vão ter uma boa base para estudar esses sistemas. Isso mesmo. Legal. Mais alguém tem perguntas? Muito bom. A Gabriela, pode falar, Gabriela. Oi, tá dando para me ouvir legal? Estamos ouvindo. Que eu achei bem interessante essa parte da modelagem que fala sobre transmissão de vírus e essa parte de biologia. No curso, eu vim de outro curso e eu fiz um pouco de biologia. Será que tem alguma parte mais específica do nosso curso que dá para ver melhor isso ou não? Então, em princípio, vocês não vão ter nenhuma disciplina de biologia, porque a gente não tem nenhum professor que saiba a parte biológica, que seja especialista. Mas o que você pode fazer... É o Gilvan, né? O Gilvan, ele dá uma disciplina de... computação bioinspirada, né? Isso, tem a bioinspirada é uma delas. Mas o que você pode fazer, se você tiver interesse nessa área de biologia, na física tem aquele curso de ciências biomoleculares, que tem algumas pessoas que trabalham com biologia lá, com modelagem de proteínas, por exemplo, e também tem a Federal, que tem um universo inteiro lá que vocês podem explorar, certo? Eu acho que dá para fazer disciplinas lá e depois vocês podem pedir equivalência, né? Então é possível... Na verdade, é importante vocês não ficarem só no CNC, né? É importante vocês abrirem o leque de disciplinas, porque a universidade é para vocês aprenderem, né? Não aprender, na verdade, é começar a aprender, porque é esperado que vocês nunca mais parem de estudar, né? Que é aquela coisa, né? A gente tem um cérebro para ser usado, né? Então é importante sempre manter estudando, manter se atualizando, e hoje em dia não tem mais como ficar sem estudar. Então, em computação mesmo, se você pegar o que era 10 anos e o que é hoje, mudou muito. Então é uma coisa que vocês têm que aprender. Mas, em princípio, Gabriela, então a gente não tem uma disciplina específica, mas tem outras que levam em conta aspectos biológicos em computação. Isso tem, tá? Certo, obrigada. Nada. Estou vendo aqui, tem uma disciplina que é a SCC 0172, que é Introdução à Programação para Biologia Molecular. Ah, interessante, olha aí. Eu não sei se ela ainda é oferecida, né? Mas É optativa? Eu acho que é optativa. Legal. Vocês podem votar, eles votam, né, para escolher as optativas, né? Uhum. Então, ó, junta mais algumas pessoas aí, Gabriela, pronto. Dá para pedir. Eu acho que é isso, então, né, gente? Acho que... Legal. Muito bom mesmo. Então, gente, vamos agradecer mais uma vez aí o Francisco, né? Obrigado. Muito bom, obrigada mesmo. Então é isso, pessoal. Quem tiver dúvida pode me escrever. Então, meu e-mail é francisco@icmc. Quem quiser pode mandar e-mail. Eu posso mandar material. Quem quiser se especializar um pouco mais, estudar nas férias, né? As férias é sempre bom para estudar alguma coisa diferente. Muito bom, melhor horário. Sempre bom. Mas assim, eu provavelmente vou dar alguma disciplina para vocês no futuro, então a gente vai se ver de novo. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. Obrigado, gente. Obrigada a todos. Até a próxima. Vamos conversando de dia também, não é, Manzato? Aí fechamos a disciplina. Tenham todos boas férias. E até breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Francisco. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal. Abraço para